uma cidade no meio do oeste americano, Raccoon City. Uma ilha solitária distante no mar, Rockford Island. Uma ilha que se tornaria a segunda Raccoon City, Shayna Island. Ainda existem muitas perguntas e respostas sobre esses eventos aparentemente não relacionados, mas ainda assim intensamente traumáticos. Embora se acredite que a empresa internacional Umbrella esteja envolvida de alguma forma, pouco se sabe sobre a origem dessa corporação sem rosto. Quando foi estabelecido? Por quem? E como foi que o T-Vírus foi criado? Para descobrir a verdade, nós precisamos nos aprofundar nos eventos que ocorreram no começo, antes do incidente da mansão. Era 23 de julho de 1998, Raccoon Force, 8h17. Conversavam e bebiam os passageiros do trem. Estava tudo normal. Ao menos, era isso que se pensava. Ouvia-se um cantar acima de uma montanha. Um homem de vestes e cabelos longos. Mas pouco se pensava que a voz que se ouvia traria tanta desgraça. Uma infestação. Era como grandes larvas que em poucos minutos matou todos que ali estavam. Duas horas depois, sobrevoava a equipe Alpha em uma investigação de assassinatos estranhos na floresta. Porém, mal sabiam que nunca foram treinados para o que viria. Nunca tiveram a chance. Uma falha no motor os obriga a fazer um pouso de emergência. Entre a equipe Alpha tivemos um intrigante que se destacou, Rebecca Chambers. Stars a recrutou logo depois que se formou. Mesmo ainda jovem, nesses eventos com 18 anos, tem um grande conhecimento na produção e preparação de remédios. Quando chegam ao chão, começam a investigar o local, achando assim um carro de polícia tombado. Ao lado havia 2 policiais mortos. Rebecca acha uma maleta onde dentro havia uma ordem judicial de transporte de Billy Cohen, um ex-tenente da Marinha com seus 26 anos, sendo julgado e condenado à morte. Billy estava sendo transportado para a base de Reggaeton para ser executado. Todos se separam para investigar a área. Rebecca, ao escutar um som estranho, acha o trem. Ao entrar, ela acha um corpo. O mesmo se levanta e vai em sua direção. Ela atira nele, o matando. Ao investigar mais o trem, ela encontra outro corpo. Ao virar-se, encontra-se com Billy. Desinteressado, vai embora. Chambers tenta o prender, mas ele insiste em sua decisão. Estava ferido. Ele avisa que ela precisa ter cuidado, pois a floresta estava infestada de zombies and monsters. Após a pequena batalha e vitória sobre o cão zumbi, Rebecca recebe um chamado. Era Enrico, que lhe dá mais informações sobre Billy. Billy e Rebecca se reencontram. Ele pede que cooperem, pois assim teriam mais chances de sobreviver. Mas Rebecca diz que não precisava de ajuda. Billy aceita a resposta e diz: Rebecca continua a andar pelo trem, achando um homem que parecia estar bem. Excuse me, sir. Sir.
trem volta a andar. Billy pede que Rebecca chegue ao primeiro vagão e eles venham a cooperar dali pra frente. Rebecca aceita, mas diz que atirará nele se ele tentar alguma coisa. Billy escuta algo em cima do trem. Era um gigante escorpião infectado que, após uma insana batalha, é morto. O escorpião era como um aviso que eles deveriam sair dali, pois também em um dos vagões havia uma grande quantidade de ovos de sanguessugas que eram controladas pelo estranho homem. Um soldado invadiu o trem. Ele se comunicava com Albert Wesker e William Birkin. William perguntava a Wesker como o T-Vírus havia vazado. Wesker responde que isso era irrelevante. Eles deviam se preocupar em impossibilitar que tal informação vá a público, dando a ordem de destruir o trem. Porém, mesmo antes que o soldado pudesse responder, ele e seu colega são mortos pelas sanguessugas. Billy e Rebecca chegam na sala de controle do trem, porém, um deles teria que voltar ao último vagão para acionar o dispositivo dos freios. Rebecca vai, e o trem consegue parar segurando. Já em chão, procurando um jeito de sair, eles encontram um centro de pesquisa da Umbrella. Eles acham um quadro do senhor que Rebecca encontrou no trem. Billy diz que ele era um dos fundadores da Umbrella, Dr. James Marcus. Eles estavam sendo monitorados por Wesker e Birkin. Porém, a imagem muda para o homem misterioso. Ele conta que contaminou o trem com o T-Vírus e também que só estava fazendo aquilo por vingança da Umbrella. Além de tudo, ele mostra ter a capacidade de fazer uma cópia do Dr. Marcus, usando suas sanguessugas. Rebecca, ao explorar o lugar, encontra uma criatura semelhante a uma centopeia, que pega ela. Billy a salva matando assim a criatura. Nesse momento, Rebecca começa a pensar que Billy não é tão mal assim. Rebecca e Billy encontram uma passagem que só a Rebecca consegue passar. Chegando do outro lado, ela se assusta ao ver tanto sangue e equipamentos de tortura. Enquanto isso, ela estava sendo vigiada pelo homem misterioso, que diz ser muito territorial, e ele os considera invasores. Após isso, ele liberta suas cobaias, macacos infectados. Rebecca estava observando o local, quando um macaco pula em suas costas. Porém, na tentativa de Rebecca se livrar dele, ela cai em um buraco. Enquanto isso, Burke, ainda indignado sobre tal homem misterioso, Wesker diz que estava saindo da Umbrella por causa de sua reputação estar em perigo, mesmo Birkin dizendo que ele não poderia fazer isso, pois, mesmo tendo finalizado sua pesquisa com o T-Vírus, ele precisava de mais tempo para criar o G-Vírus. Wesker diz que Birkin poderia fazer o que ele bem quisesse. Ele seguiria com seu plano original, de chamar os membros da STARS para a mansão, para testar sua arma biológica, pois eles tinham treinamento de combate superior, o que os fazia cobaias perfeitas. Também, Burke avisa Wesker que havia um dispositivo de autodestruição no subsolo do local, e que ele iria ativá-lo para cuidar do Homem Misterioso. Rebecca! Hang on. I'll pull you up. Após isso, Enrico pergunta a Rebecca se ela já havia achado Billy. Ela mente dizendo que não, e iria continuar procurando. Rebecca pede a Billy a verdade, se ele realmente havia matado 23 pessoas. It was around this time last year.
Billy conta que no ano passado a unidade que ele servia havia sido mandada até a África para intervir em uma guerra civil, para invadir os esconderijos dos guerrilheiros. Porém, em meio ao longo percurso, muitos morreram de calor, ou pelos inimigos mesmo. No fim, só 4 soldados sobreviveram. Porém, quando eles chegaram no local não havia nenhum esconderijo. Os comandantes das operações haviam se baseado em informações falsas. Eles não poderiam voltar para casa de mãos vazias. O líder os ordenou para matar uma vila de inocentes. Billy os ordenou que cessassem fogo. O líder deles o acertou e o deixou nocauteado. Rebecca acredita nele, mas pergunta se ele havia matado os policiais que o levavam. Rebecca tinha esperança que não. Ela acreditava que os cães zumbis mataram os policiais e ele só escapou. Porém, Billy diz que ela não havia entendido, que ele só tinha 2 escolhas: cumprir sua sentença ou fugir. Ao chegarem no laboratório, eles se separam por um tempo. Billy encontra uma igreja. Ao adentrar, um gigantesco morcego aparece. Billy o derrota e o continua a explorar. Billy também encontra uma foto do homem misterioso, mas o estranho e curioso é que ela era de 1939, o que faz-o pensar que ele era filho ou neto de James Marcus. Ele também encontra um teleférico. Ele avisa a Rebecca sobre o assunto, pois essa poderia ser a forma de sair dali que eles tanto procuravam. Ao se encontrarem novamente, eles são atacados por um dos macacos infectados. Ele vai em direção de Billy, os dois caem. Rebecca, tentando ver o acontecido, é atacada por um zumbi. Rebecca usa o teleférico, porém ao chegar do outro lado ela ainda está no laboratório. Enrico aparece. Ele diz que havia mandado outros homens para com Rebecca, porém, por eles ainda não terem chegado, eles concluem que os outros já estavam mortos. Enrico diz que eles deviam ir para a mansão antiga de pesquisa da Umbrella, que há ali perto. Mas Rebecca diz que eles deveriam achar Billy antes. Enrico diz que não deveria se preocupar, pois ele já deveria estar morto nesse ponto. Ela insiste. Enrico aceita, indo sozinho até a mansão. Rebecca, all right. Just be careful. Rebecca, explorando o local, acha uma estranha criatura. Arma biológica que Wesker havia citado com Burke, o Tyrant. Com grande esforço, Rebecca derrota temporariamente o Tyrant. Rebecca encontra Billy. Ele estava preso em uma quebrada coluna. Porém, alguma coisa o joga, o que faz entrar por um cano de esgoto. Rebecca o encontra de novo. Billy, ao acordar, se surpreende com o que vê: as ossadas das cobaias usadas na pesquisa de Dr. Marcus. Juntos andando pelo local, eles encontram mais uma vez o Tyrant. Mesmo não sendo fácil, eles conseguem derrotar a criatura. Rebecca e Billy encontram um lugar cheio de sanguessugas, e também o Homem Misterioso, que se revela ser o Dr. Marcus. Ele conta que 10 anos antes, em meio à sua pesquisa onde usava sanguessugas como cobaias, ele foi assassinado pelos soldados de Wesker ao comando de Spencer. Isso aconteceu para que Burke assumisse suas pesquisas. Seu corpo foi jogado no esgoto para apodrecer. Entretanto, sua sanguessuga rainha contaminada pelo T-vírus entra em seu corpo, dando a ele uma nova vida. Ele se transforma em uma estranha criatura que ataca Billy e Rebecca. Eles o derrotam. E, ao tentar escapar dali por uma espécie de elevador, Marcus retorna e o sistema de autodestruição é ativado. Marcus os acerta, o jogando para longe. Eles agora só tinham 5 minutos para dar fim à criatura. Após uma insana batalha, Rebecca encontra uma arma que daria fim a tudo isso.
Hey, Queenie! Feast on this! Rebecca, hurry! Hey, that must be the old mansion that Enrico was talking about. I guess it's time to say goodbye. Officially, Lieutenant Billy Cohen is dead. Yeah, I'm just a zombie now. Thank you, Rebecca. Billy nunca mais foi procurado pela polícia. E o Rebecca enfrentará algum dos perigos da mansão de Spencer. James Marcus, Albert Wesker, William Birkin, Rebecca Chambers e Billy Cohen. Resident Evil Zero.